aí nós paramos quando o Leon Denis faz o questionamento, uma pergunta, dando continuidade ao texto, que é a seguinte: e o corpo humano não é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo atinge a perfeição? Estudemos nele a circulação do sangue, esse conjunto de válvulas e válvulas semelhantes às de uma máquina a vapor. Examinemos a estrutura do olho, esse aparelho tão complicado que ultrapassa tudo o que a indústria do homem pode sonhar. A construção do ouvido, tão admiravelmente disposta para recolher as ondas sonoras. O cérebro, cujas circulações internas assemelham-se ao desabrochar de uma flor. Consideremos tudo isso. Depois, deixando o mundo visível, desçamos mais abaixo na escala dos seres. Penetremos nesses domínios que o microscópio nos revela. Observemos esse formigamento de espécies e de raças que confunde o pensamento. Cada gota d'água, cada grão de poeira é um mundo, e os infinitamente pequenos que o povoam são governados por leis tão precisas quanto os gigantes do espaço. Tudo está repleto de seres, de embriões, de gérmens. Milhões de infusórios agitam-se nas gotas do nosso sangue, nas células dos corpos organizados. A asa de uma mosca, a menor parcela de matéria, é povoada de legiões de parasitas. E todos esses animálculos estão providos de aparelhos de movimento, de sistemas nervosos, de órgãos de sensibilidade que fazem deles seres completos, armados para a luta e as necessidades da existência. Até no seio do oceano, nas profundezas de 8.000 metros, vivem seres débeis, delicados, fosforescentes, que fabricam luz e têm olhos para vê-la. Assim, em todos os meios, uma fecundidade sem limites preside a formação dos seres. A natureza está numa criação perpétua. Assim como a espiga está em germe no grão, o carvalho na glande e a rosa no seu botão, assim gênesis de mundos elaboram-se na profundidade dos céus estrelados. Em toda parte a vida engendra a vida. De grau em grau, de degrau em degrau, de espécies em espécies, por um encadeamento contínuo, ela eleva organismos mais simples, os mais rudimentares, até o ser pensante e consciente, em uma palavra, até o homem. Uma poderosa unidade rege o mundo. Uma única substância, o éter ou fluido universal, constitui nas suas transformações infinitas a inumerável variedade dos corpos. Esse elemento vibra sob a ação das forças cósmicas. Segundo a rapidez e o número das suas vibrações, ele produz o calor, a luz, a eletricidade ou o fluido magnético. Se essas vibrações se condensam, logo aparecem os corpos. E todas essas formas se religam, todas essas forças se equilibram, se casam em perpétuas trocas, numa estreita solidariedade. Do mineral à planta, da planta ao animal e ao homem, do homem aos seres superiores, afinamento da matéria, a ascensão da força e do pensamento se produzem num ritmo harmônico. Uma lei soberana regula num plano uniforme as manifestações da vida, enquanto que um elo invisível prende todos os universos e todas as almas. Do trabalho dos seres e das coisas, uma aspiração se desprende, a aspiração para o infinito, para o perfeito. Todos os efeitos, divergentes na aparência, convergem na realidade para o mesmo centro. Todos os fins se coordenam, formam um conjunto, evoluem para o mesmo objetivo, Deus. Deus, centro de toda atividade, finalidade última de todo o pensamento e de todo o amor. O estudo da natureza nos mostra em todos os lugares a ação de uma vontade oculta. Em toda parte a matéria obedece a uma força que a domina, a organiza e a dirige. Todas as forças cósmicas reconduzem ao movimento, e o movimento é o ser, a vida. O materialismo explica a formação do mundo pela dança cega e aproximação fortuita dos átomos. Mas nunca se viu o arremesso das letras do alfabeto ao acaso produzir um poema. E que poema é esse da vida universal? Nunca se viu uma mistura de materiais produzir ela própria um edifício de proporções imponentes ou uma máquina de organizações numerosas e complicadas. Abandonada a si mesma, a matéria nada pode.
Inconscientes e cegos, os átomos não saberiam dirigir-se para o objetivo. A harmonia do mundo só se explica através da intervenção de uma vontade. É pela ação das forças sobre a matéria, é da existência de leis sábias e profundas que essa vontade se manifesta na ordem do universo. Censura-se frequentemente que nem tudo é harmônico na natureza. Se ela produz maravilha, disse, ela cria também monstros. O mal em toda parte acotovela o bem. Se a lenta evolução das coisas parece preparar o mundo para se tornar o teatro da vida, é preciso não perder de vista o esbanjamento das existências e a luta ardente dos seres. É preciso não esquecer que tremores de terra, erupções de vulcões desolam, às vezes, nosso planeta e destroem, em alguns instantes, os trabalhos de várias gerações. Sim, sem dúvida, há acidentes na obra da natureza. Mas esses acidentes não excluem a ideia de ordem, de finalidade. Ao contrário, eles vêm em apoio da nossa tese, pois poderíamos nos perguntar, por que não é tudo um acidente? A apropriação das causas aos efeitos, dos meios à finalidade, a dos órgãos entre si, sua adaptação ao meio, às condições da vida são manifestas. A indústria da natureza, análoga em muitos pontos e superior à do homem, prova a existência de um plano e o emprego dos elementos que concorrem para a sua realização denota uma causa oculta, infinitamente sábia e poderosa. Até aí, tem alguém que quer fazer algum comentário? Então, vou em frente. Oi. Não? Quanto à objeção dos monstros, ela provém de um defeito de observação. Os monstros são apenas germes desviados. Se um homem, ao cair, quebra a perna, far-se-á remontar a responsabilidade à natureza ou a Deus? Da mesma forma, em consequência de acidentes, de desordens sobrevindas durante a gestação, os germes podem sofrer desvios do seio da mãe. Estamos habituados a datar a vida do nascimento, da aparição do ser para a luz, mas a vida tem seu ponto de partida muito mais distante. O argumento fraco da existência dos flagelos tem como origem uma falsa interpretação do objetivo da vida. Esta não deve somente nos proporcionar aprovações. É útil. É necessário que ela nos apresente também dificuldades. Todos nós nascemos para morrer e nos espantamos que certos homens morram de acidente. Seres passageiros nesse mundo, do qual nada levaremos para o além, lamentamo-nos pela perda de bens que se perderiam por si mesmos em virtude das leis naturais. Esses acontecimentos assustadores, essas catástrofes, esses flagelos trazem consigo um ensinamento. Eles nos lembram de que não devemos esperar da natureza apenas coisas agradáveis, mas, sobretudo, coisas propícias à nossa educação e ao nosso avanço. Que não estamos aqui para usufruir e adormecermos na quietude, mas para lutar, trabalhar, combater. Eles nos dizem que o homem não é feito unicamente para a terra, que deve olhar mais alto, apenas se apegar às coisas materiais na medida justa e pensar que seu ser não é destruído pela morte. A doutrina da evolução não exclui das causas primárias e das causas finais. A ideia mais elevada que se possa fazer de um ordenador é de supô-lo formando um mundo capaz de se desenvolver através de suas próprias forças e não por uma intervenção incessante e de contínuos milagres. A ciência, na medida em que avança no conhecimento da natureza, pôde fazer Deus recuar, mas, recuando, Deus cresceu. O ser eterno, do ponto de vista teórico da evolução, tornou-se tão majestoso quanto o Deus fantasioso da Bíblia. O que a ciência arruinou para sempre é a noção de um Deus antropomórfico, feito à imagem do homem e exterior ao mundo físico. Uma noção mais elevada veio substituir esta, a de um Deus imanente, sempre presente ao acontecimento das coisas. A ideia de Deus, hoje, não exprime mais para nós a de um ser qualquer, mas a ideia do ser, no qual estão contidos todos os seres. É impressionante, nós já fizemos esse comentário antes, mas é impressionante que esse cidadão que escreveu esta beleza, é claro que com as análises do tempo
dele, do conhecimento que a ciência detinha na época dele. Ele teria uma educação, uma intelectualização escolar de 4 anos, mais ou menos, né, que seria o período praticamente da alfabetização, né? Como nós vemos aqui, a beleza da evolução do espírito se manifestando na criatura, que, lógico, ele se tornou um autodidata, mas não basta ser só autodidata para ter uma profundidade desta natureza, né, com um período muito curto de tempo, onde ele muito trabalhou pesadamente em serviços, principalmente no início, né, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler a biografia dele, não é? Vale a pena, porque é um trabalho, assim, durante um período da vida dele, um trabalho braçal, trabalho pesado, onde ele muito pouco tempo tinha para poder, né, se dedicar à leitura e coisas do gênero. É impressionante, né, a condição do conhecimento que o indivíduo traz, independente do interesse que ele tenha na vida presente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é assim? Muitos de nós, cada um de nós tem habilidades que já são conquistas de outras existências e que se aperfeiçoam nessa. Tem comentário ou vamos em frente? Vou indo. O universo não é mais essa criação, essa obra tirada do nada, da qual falam as religiões. O universo é um organismo imenso, animado por uma vida eterna. Assim como o nosso próprio corpo é dirigido por uma vontade única que comanda seus atos e regula seus movimentos. Assim como cada um de nós, através das modificações da sua carne, sente-se viver numa unidade permanente, a que chamamos alma, a consciência, o eu, assim o universo, sob suas formas mutantes, variadas, múltiplas, se conhece, se reflete, se possui numa unidade viva, numa razão consciente que é Deus. O Ser Supremo não existe fora do mundo, ele é parte integrante deste, essencial. Ele é a unidade central onde vem ter êxito e se harmonizar todas as relações. O princípio de solidariedade e de amor pelo qual todos os seres são irmãos. Ele é o foco de onde irradiam e se espalham no infinito todas as potências morais, a sabedoria, a justiça, a bondade. Ele não é, portanto, criação espontânea, miraculosa. A criação é contínua, sem começo nem fim. O universo sempre existiu. Ele possui em si seu princípio de força, de movimento, traz consigo seu objetivo. O mundo se renova incessantemente em suas partes. No seu conjunto, ele é eterno. Tudo se transforma e evolui pelo jogo contínuo da vida e da morte. Mas nada perece, enquanto que nos céus sóis se tornam obscuros e se apagam, enquanto mundos envelhecidos se desagregam e se dissipam. Em outros pontos, sistemas novos se elaboram, astros se acendem, mundos nascem para a luz. Ao lado da decrepitude e da morte, humanidades novas desabrocham num rejuvenescimento eterno. A obra grandiosa segue através dos tempos sem marcos e dos espaços sem limites, pelo trabalho de todos os seres, solidários uns aos outros e em proveito de cada um deles. O universo nos oferece o espetáculo de uma evolução incessante, da qual todos participam. Um princípio imutável preside essa obra. É a unidade universal, unidade divina, a qual abraça, religa, dirige todas as individualidades, todas as atividades particulares, fazendo-as convergir para um objetivo comum, que é a perfeição na plenitude da existência. Aqui tem uma observação no término deste parágrafo, que é colocado em pé de página. Ele é um, procriado de si mesmo, e desse todas as coisas saíram. Ele está nelas e as envolve, e nenhum mortal o viu, mas ele próprio os vê a todos. É do Hinos Órficos, que é nota do autor. Continua Leon Denis. Humberto, Enquanto as... Sim, diga.
Você quer falar primeiro, Ronaldo? Você queria falar? Não, eu só queria falar aquela observação que você fez sobre Leon Denis, a dificuldade que ele teve de estudo, de vida, né? Diferente de Kardec, com todo esse cabedal de conhecimentos, e porque é um espírito que chega a esse ponto, no tempo que ele viveu, com esse reconhecimento do Criador que ele tem, né? Com essa compilação que ele faz linda, e uma coisa que poucos, né? Poucos trazem esse reconhecimento já na alma, a não ser os grandes espíritos evoluídos que vieram mesmo fazer esse trabalho para nos ajudar no nosso processo. Mas é uma coisa divina, e a gente perceber a cada linha a necessidade que cada um de nós precisa incorporar esse Deus, reconhecer esse Deus, as leis da vida, como leis de amor, e não esperar a cacetada vir, espernear e ter que tomar outra cacetada lá na frente, porque ainda não entendeu o espírito da coisa, né? Por isso que eu acho assim de uma grandeza de Deus, assim, nos ter dado essa oportunidade de vida, né? De estarmos aqui nessa pandemia presos no centro que eu digo, assim, no centro da vida, do que é importante mesmo na vida, né? Muito bom. E Ronaldo quer falar também as coisas aqui. Era só... não sei se vocês estão me ouvindo bem, um pouco lá distante. Estamos ouvindo, sim. Mas eu acho interessante, Humberto, que, lógico que ele foi um autodidata, mas o autodidata, ele tem o conhecimento, ele adquire o conhecimento, lógico que ele corre atrás, é um esforço muito grande, mas, além disso, Leon Denis tem essa facilidade de passar o conhecimento para os outros. Porque quando a gente lê um capítulo desse, a gente tem que digerir o que ele está falando. Cada parágrafo desse, você tem que parar e você tem que raciocinar e entrar no mundo dele. É uma coisa muito interessante. Isso é muito parecido com o Livro dos Espíritos, que realmente são de uma hierarquia bem mais avançada que a nossa. Então, todas as vezes que a gente lê o Livro dos Espíritos, parece ter um sentido diferente. Parece que é uma nota diferente para a nossa vida. O Leon Denis também ele tem essa facilidade, né? Não é só um autodidata, ele tem o conhecimento, mas ele passa de uma maneira harmoniosa, poética, filosófica. Eu vou te ser sincero, a gente está fazendo esse estudo aqui que eu estou gostando muito, mas eu vou ter que ler e reler esse livro outras vezes. Vai, como tudo. Realmente, não é só ler. Esse aqui é um livro de estudo muito precioso. Mas isso que a gente está fazendo é muito valioso por isso, porque você ter esse primeiro contato com o livro, estudando, como você disse, a gente pode não estar entendendo tudo, mas está captando bastante. Então, numa outra leitura, ele já se torna mais acessível ao conhecimento. E assim, esse prazer que a gente está tendo de conhecer o plano B do Espiritismo, né? Porque ele poderia ser o A sem problema nenhum. Mas sem foi dúvida. O B, né? Porque tinha outras coisas. Tanto é que se o Kardec, o Espírito da Verdade diz para Kardec, né, está registrado lá em Obras Póstumas, se você não é obrigado a aceitar essa missão. Né? Se você aceitar, fique sabendo que o bicho vai pegar para o seu lado. Né? Ele não disse isso, obviamente. Vai sofrer de tudo. Vai rolar tudo que não presta para o seu lado. Você vai ser traído por amigo, vai ser um Deus nos acuda. Você não precisa assumir. Se você não quiser assumir, está tudo bem. Vai até viver menos, porque vai adoecer cedo, vai ser um problema. E quem estaria na linha para tocar para trás? Porque quando o Espírito da Verdade diz assim, as leis de Deus não estão vinculadas na cabeça de um único homem. Principalmente quando você tem o Consolador prometido está no momento de chegar à Terra. Quem estaria na substituição imediata de Kardec era o Leon Denis. Eu vejo a observação do Ronaldo também é muito interessante sob o ponto de vista do conhecimento já adquirido como espírito. Né? Nós sabemos muito bem que a questão mediúnica de qualquer um de nós, né, trabalhando mediunicamente,
nós precisamos estudar para dar material para os espíritos, não é assim? Esses missionários que trazem informações que nos são desconhecidas, inclusive no tempo, né? Vamos lembrar André Luiz. André Luiz tem informações que foram somente provadas cientificamente 20 e 30 anos depois do que ele trouxe, e tem muita coisa no livro Evolução em Dois Mundos que a ciência ainda não alcançou. Ainda não alcançou. Ora, para poder chegar a esse nível de informação para nós, né, o cidadão que é o intermediário tem que ter um conhecimento anterior. Por que ele tem que ter um conhecimento anterior? Porque se ele não tiver, como é que chega? Mas o médico é mecânico. Mas o médico é mecânico, vai passar por ele. Teve um monte de médico mecânico que, sem estudo, sem coisa alguma, não produziu absolutamente nada. Em matéria de... Estou falando de qualidade, desse nível. Se você não tem um conhecimento anterior daquilo que vai ser trazido, o que você traz? É o que a gente vê aqui, não é? Que o Ronaldo também salientou, a Marisa também. É o que nós vemos aqui no texto, né? A sensação pura de que esse indivíduo já tinha esse conhecimento antes de que ele simplesmente está botando no papel aquilo que ele já sabe. Né? Não é essa sensação que a gente tem? Né? De que, porque o tempo que ele tem de estudo aqui no planeta não dá para ter uma qualidade, profundidade, análise nesse nível que nós estamos aqui. Lembremos que é quase um século atrás, né? O que tem desta obra. Não, Humberto, e um homem que teve a família com problemas, o pai alcoolista, ele tendo que trabalhar desde garoto para ajudar no sustento da casa, não era um... Então, ele teve uma vida duríssima, né? Não foi como Kardec. Foi bem diferente as duas, Kardec né? ainda tinha Meli depois, no início, né? Para poder ajudar ele, mais velha, quase mãe dele. E o Leon Denis realmente foram outras provas que ele passou, e nem por isso ele deixou de deixar esse legado maravilhoso para, né, a humanidade. Ele maravilhoso. Teve dele quase cego, né? Quase cego já, e em braille. Que nada. Muito bom ele. É interessante, né, que essa é a prova de que quando você quer, você pode. Né? Mas quando tem que ser evoluído para querer. Porque senão a gente quer meio fraco, assim, sabe? É fraquinho. Se doer muito, eu vou para casa. Bora. Quer falar? Não, eu acho fantástico. Ronaldo quer falar. Eu acho fantástico, Humberto, para todos aí, essa análise que ele faz do macro e do micro, e dessas leis, das leis divinas que estão impressas em todos esses mundos. Uhum. É uma coisa assim, que nós não paramos atenção, paramos para pensar nisso tudo. A gente passa em cima de um formigueiro, a gente pisa, a gente quer destruir, mas nós não damos conta que ali existe uma organização de trabalhadores que estão tentando fazer o que nós estamos tentando, ou seja, sobreviver aí à frente. Mas, como você falou, as leis da vida, as leis que regem a vida, elas estão na nossa consciência. Enquanto a gente não tiver consciência para entender isso, a gente vai pisar no formigueiro e não quer nem saber que o céu é perto, entendeu? É por isso que, às vezes, essas leis, o Chico entendia isso de uma maneira tão diferente, ele vivenciava tudo isso, que ele não conseguia pisar no animal, uma coisa assim. Não destruía nada. Uma vez, quando ele foi levado de carroça para Fazenda Modelo, e que ele é levado na carroça, e foi avistado uma cobra no caminho. Aí o carroceiro queria descer para matar a cobra. Ele falou, não, por favor, não mata. Não mata, porque essa aí é um ser como todos nós, é um irmãozinho nosso. E eu achei aquilo de uma beleza, uma coisa assim... É porque não mordeu ninguém, né? Mas se mordesse, você ia ver o irmãozinho. Tem uma passagem interessante dele com as formigas, porque quando ele foi para Uberaba, ele precisava um local para morar, ele morava na casa do Valdo Vieira, que trabalhou com ele durante um certo período. E no quintal
estava dando muita saúva, né? Que a gente sabe que saúva corta tudo, acaba com tudo que você planta, né? E aí o Valdo falou para o Chico o seguinte, ó, quando saiu para trabalhar de manhã, disse, eu vou passar numa loja, comprar veneno e hoje, no final do dia, eu liquido com essa situação aqui, porque é um formigueiro miserável. Aí o Chico disse, tá bom, mas eu acho que você nem precisa, deixa eu falar com elas antes. Aí ele foi conversar com as formigas, imagina. Claro, né? A formiga não tem capacidade, não tem cérebro para poder registrar. É a vibração, a energia do indivíduo. Aí ele disse, olha, o Valdo Vieira vai chegar no final do dia com veneno e vai acabar com vocês. Ou vocês mudam daqui, ou o Valdo vai exterminar todo mundo. Quando o Valdo chegou, não tinha mais nenhuma formiga no quintal. Eu tive um aluno, há muitos anos atrás, que foi vizinho dessa casa do Valdo. Eu disse, miserável, hoje eu entendo, a minha casa virou um formigueiro miserável. Mudou para casa dele. Elas tinham que ir para algum lugar. Mas é genial, porque você vê... é só lembrar Francisco de Assis, né? Ele não foi conversar até com o lobo, né? Foi conversar com um animal selvagem que fazia aquilo, evidentemente, que a natureza dele mandava. E ele não pediu para o lobo se afastar, porque os caçadores iam liquidá-lo, pelo que ele estava ocasionando, e o lobo foi procurar outra freguesia. É a condição de estar, acho que foi o Ronaldo ou a Marisa que observaram isso, de estar ligado na obra divina, pela evolução. Quando a gente tiver uma evolução de um Leon Denis, nós vamos ter essa capacidade de estar linkado na obra divina. Então, é o que a Marisa que falou. Não, o Ronaldo disse assim, não precisa matar a cobra. E a Marisa disse, se ela aprontasse alguma coisa, nós tomaríamos uma atitude. Mas veja, quando você está linkado na obra divina, efetivamente o animal te respeita. Aqui no centro, Humberto, nós estamos todos linkados na obra divina. Aqui é um horror, quando nós tínhamos baratas aqui, o Zito, a Carlinha, né? Ficava todo mundo naquela coisa, e formiga, e tira e bota lá fora, mas não mata, né? Mas aí eu digo, tem que chamar alguém para conversar com essas baratas para ver se elas tomam outro rumo. Aí fomos ver Francisco de Assis, mas ele está trabalhando agora no Terminix, Francisco. Aí Giza me disse assim, Marisa, já encontrei Francisco. Ele está indo hoje de tarde. Carregar tudo que é inseto do centro e levar. Mas você sabe que nunca mais apareceu. E olha que nós já suspendemos o contrato com o Francisco há alguns meses e nunca mais. Acho que Francisco levou eles tudo para outro lugar. Não estou Zito, Zito sabe. Humberto, foi interessante você falar. Por acaso é verdade. Não, foi interessante você falar a respeito do Chico, que o Chico está conectado no universo deles, né? Entende? Agora, mais interessante é quando a gente nota que o universo animal também está conectado a nós, né? Tem uma passagem também do Chico, que é um dia de fome, uma coisa assim, uma dificuldade financeira, e chega o cachorrinho com aquela fruta, o jatobá, e deixa na frente dele. Que é uma coisa interessantíssima. Quando ele tinha 5 anos de idade, que ele morava com a dona Maria de Cássia, que era a madrinha dele, depois que morreu a Maria João de Deus, a mãe dele, o pai dele, para poder trabalhar, distribuiu os filhos, né, porque eram 9, por familiares, e sobrou para o Chico a Maria de Cássia, que era a madrinha. Que, coitada, uma criatura altamente desequilibrada, necessariamente o desequilíbrio dela era
de natureza psiquiátrica e, obviamente, a ação dos espíritos fazendo essa ligação, né, com a enfermidade que tinha. E ela tinha um sobrinho, que dizem que era filho, mas era um sobrinho, que era tão complicado quanto a própria tia. E o Chico, entre todos aqueles absurdos, né, para a gente não ficar aqui fazendo um glamour na violência, todos os absurdos que aconteceram, que é conhecido, é essa história que você falou. Ele passava fome, porque ela não dava a comida para ele. E, no final do dia, aparecia um cão enorme com um jatobá na boca. E uma criança de 5 anos, nós mesmo adultos, né, se você não tiver lá uma ferramenta, etc., você quebrar um jatobá é uma maior dificuldade. O cão quebrava o jatobá na boca e botava nos pés dele. E o jatobá é um alto índice de ferro, né? Ele sustenta muito, que era, às vezes, a refeição do dia. É que espírito missionário, né, vem para um planeta de expiação e provas, não vai pegar moleza, concordam ou não? Olha Jesus, ninguém pega moleza. Né? Se Jesus, que é o senhor planetário, né, passou pelo que passou, imagina a gente que vem, né, mesmo mais evoluído, não sendo um espírito crístico, não vai pegar pela frente. É o óbvio. Você vai lá, o pessoal está acostumado na sombra, você vai lá e acende uma luz. Começou o problema. Não é assim, às vezes, num local, às vezes dentro da parentela, dentro da família, num local de trabalho. Não é assim, às vezes? Né? Às vezes não pegam alguém para Cristo, porque se alguém está produzindo, fazendo alguma coisa, fazendo alguma mudança que é em favor das próprias criaturas, e não vê isso, às vezes, no relacionamento mais próximo. Imagina quando você expande isso para um volume, para uma sociedade. Né? Muita gente se incomoda, porque muita gente está vivendo uma situação comodista. E aí você vai lá e diz assim, não é bem assim, não pode ficar só para vocês, vinde a nós ao vosso reino nada. Pronto, você já arrumou confusão. O óbvio, né? Tem mais algum comentário? Então, vou em frente. Enquanto as leis do mundo físico nos mostram a ação de um sublime ordenador, as leis morais, por intermédio da consciência e da razão, falam-nos eloquentemente de um princípio de justiça, de uma providência universal. O espetáculo da natureza, a visão dos céus, das montanhas, do mar, apresentam ao nosso espírito a ideia de um Deus oculto no universo. A consciência mostra-o em nós. Ou melhor, ela mostra em nós alguma coisa dele. É o sentimento do dever e do bem. É um ideal moral para o qual tendem as faculdades do espírito e os sentimentos do coração. O dever ordena imperiosamente, impõe-se, sua voz comanda todas as potências da alma. Há nele uma força que impulsiona os homens até o sacrifício. Apenas ele dá à existência sua grandeza, sua dignidade. A consciência é a manifestação em nós de uma potência superior à matéria, de uma realidade viva e agente. A razão nos fala igualmente de Deus. Os sentidos fazem-nos conhecer o mundo material, o mundo dos efeitos. A razão nos revela o mundo das causas. Ela é superior à experiência. Esta constata os fatos. A razão os agrupa e deles deduz as leis. Apenas ela nos demonstra que na origem do movimento e da vida encontra-se a inteligência, que o menor não pode conter o maior, nem o inconsciente produzir o consciente, o que resultaria, entretanto, da concepção de um universo que se ignora a si mesmo. A razão descobriu as leis universais antes da experiência. Esta apenas confirmou suas visões e dela forneceu a prova. Mas há degraus na razão. Essa faculdade não é igualmente desenvolvida em todos os homens. Aí a desigualdade e a variedade de suas opiniões. Se o homem soubesse se recolher e se estudar, se afastasse da sua alma toda a sombra que aí acumulam as paixões, se, rasgando o véu espesso nos quais os preconceitos, a ignorância, os sofismas o envolveram, descesse ao fundo da sua consciência e da sua razão,
ele aí encontraria o princípio de uma vida interior completamente oposta à vida exterior. Através dela, ele poderia entrar em relação com a natureza inteira, com o universo e Deus, e essa vida lhe daria como um antegozo daquela que lhe reserva um futuro no além e os mundos superiores. Ali também está o livro misterioso, onde todos os seus atos, bons ou maus, inscrevem-se, onde todos os fatos da sua vida se gravam em caracteres indeléveis, para reaparecer numa resplandecente claridade na hora da morte. Às vezes, uma voz poderosa. Aqui ele deve estar falando sobre a questão das pessoas que veem como se fosse num filme todos os atos importantes da sua vida, daquele momento do momento que está próximo ao desencarne até a questão do nascimento. Alguns até narram, esses que narram, evidentemente, podem ter tanto desencarnado em definitivo, como também é o caso de indivíduos que têm a chamada EQM, né, que é a experiência quase morte. Alguns chegam até mesmo a adentrar no útero materno e descrever as ocorrências em relação à mãe enquanto estavam no útero materno, e outros ainda antes de estarem ligados àquela que será sua mãe, pela condição de que a ligação perispirítica com a futura mãe se dá antes de que ela entre no estado gravídico. A André Luiz vai esclarecer no Evolução em Dois Mundos, isso é bastante já, outros autores também depois acabaram trazendo as informações adicionais, de que esse é feito literalmente um upload, ou seja, os registros que estão, o filminho, né? Os registros que estão todos no cérebro físico são transferidos para o cérebro perispirítico. É como se estivesse fazendo um download, um upload, chame do que quiser, mas é uma transferência que se faz. Então, nada se perde deste período onde nós estivemos, Maria, José, João, seja lá quem for, né? É feita essa transferência. É muito provável, né? Dá-se a entender que ele toca neste ponto, aqui nesse final de parágrafo. Alguém tem algum comentário? Então, eu vou em frente. Às vezes, uma voz poderosa, um canto grave e severo eleva-se dessas profundezas do ser. Reprime-nos no meio das ocupações frívolas e dos cuidados da nossa vida para nos chamar ao dever. Infeliz aquele que se recusa a ouvi-la. Um dia virá em que os remorsos lhe ensinarão que não se rechaça em vão as advertências da consciência. Isso é pesado, hein? Há em cada um de nós fontes... Diga. Não, só dei uma tossidinha assim, porque... Mas é isso, acho que quanto mais a consciência chega, é melhor. Por isso que, às vezes, esses baques, esses sustos, né, tem que dar, às vezes, uma balançada para o ser acordar, senão ele vem dormindo, volta dormindo, não registra quase nada, eu digo, em termos de consciência, aí vai vivendo provas que não são provas para ele, são expiação e dor, e vai sempre, lógico, sempre fica um lucro, né? Mas demora, por isso que, às vezes, acho que já chega um ponto agora, na era da regeneração, que é ou vai ou vai. Se realmente o cara tiver irredutível, aí sim, né? Vamos, então, deixa aí, antes de viajar para onde você vai, largue aí o tablet, o telefone, o computador, o óculos, vai entrar cego, entendeu? Para poder você render mais em outro lugar, não é por castigo, é para que você tenha um rendimento, um lucro maior a cada existência, né? Então, tudo que a gente vive tem um proveito, tem uma... Né? Porque a gente, às vezes, não para pensar como aquilo vai refletir numa outra existência. A gente está vivendo hoje nessa pandemia, né? Estamos nela, vivendo nelas, cada um na sua etapa de vida. O que isso não vai refletir quando a gente voltar, não é?
de conhecimento, de sensibilidade, de ter visto, né, a olhos vistos a coisa. Né? Essa é a nossa esperança, né? É que as pessoas vejam a vida, vejam o mundo de uma maneira diferente. Ah, mas tem que ver, porque se Não, não quiser não é a ver... primeira pandemia e não será a última. Mas essa já é num momento que a ciência está avançada, que todo mundo está vendo. Aí o que eu estou passando, outro no Brasil está, na China, na África, nos continentes, está todo mundo igual, não é uma coisa que é para pobre, ou é para rico, ou é para remediado, para preto, não existe mais isso. Então, você está numa coisa assim igualitária, olha, vocês são iguais, então assumam e façam agora a lei de solidariedade acontecer. É uma lei de cooperação, né? Já que não pode falar em lei de amor, porque assusta muito, fica muito... Solidariedade, né? Divida a sua vacina. Né? Mas ainda existem aqueles espíritos que são muito endurecidos, né? Muito teimosos. Mas a gente vê muita fraternidade pelo país afora, não só aqui no Brasil também, né? As pessoas nunca se uniram tanto para comprar cestas básicas, levarem as favelas do Brasil. O pessoal está subindo as favelas, estou perguntando quais são as necessidades, o que está precisando, levando álcool gel. Então, são trabalhos que nunca foram feitos antes, talvez. E se foram feitos, estão sendo ampliados. Quer dizer, é uma conquista de todos isso. Eu vejo como um exercício, né? A Marisa foi muito feliz, o Ronaldo também. Eu vejo, é um exercício de altruísmo para quebrar as estruturas do orgulho, perdão, do egoísmo, e quebrar as estruturas do orgulho. Diante da dor, é o que a Marisa lembrou. Não tem João, não tem Maria, não tem José. Fica todo mundo nivelado. Né? E a situação de que nós não estamos sozinhos, nós dependemos uns dos outros. Não dá para dizer assim, eu vou cuidar da minha vida e deixar que os outros se virem, porque os outros produzem para que eu tenha uma vida melhor, não é verdade? Então, eu exerço altruísmo, quebro as estruturas de um do egoísmo, ou eu tenho um problema. Ou eu começo a quebrar as estruturas do orgulho, ou eu tenho um problema. E não é um problema que Deus nos manda, etc. É um problema causado pelo uso inadequado do livre-arbítrio. Né? Não tem nada de Deus mandando nada, Espírito, Jesus, etc. Isso é uma visão heteronômica, que é uma visão de muitas religiões e que tem muita força ainda, né? Que Deus castiga ou então perdoa. Né? Então, ele é injusto de qualquer maneira, porque se ele me castiga e perdoa outro, ele é injusto comigo. Né? Óbvio, ou seja, querer terceirizar responsabilidades que são nossas. É uso de livre-arbítrio inadequado, seja individual ou coletivo. E aí tem um preço. Né? O preço do uso inadequado das nossos potenciais trazem os desconfortos, né? Que, obviamente, todos nós acabamos vivenciando. E, ao mesmo tempo, aqueles que buscam se conscientizar, né? Ou utilizar da sua inteligência, né? E porque consciência, de uma maneira ou outra, todo mundo tem um pouco, por mínimo que seja, começam a tirar um proveito em relação ao que está acontecendo. Opa, deixa eu tomar mais cuidado, não só comigo, mas com o meu semelhante, deixa eu procurar ser solidário. Né? Não é só cuidar de mim, mas eu preciso ver também o que acontece ao meu redor. Isso está acontecendo. As coisas não... A gente sabe que a gente usa o livre-arbítrio de uma forma inadequada e Deus utiliza dos nossos erros em favor de nós mesmos. Né? No final das contas, a gente acaba saindo de uma maneira ou de outra no lucro. Até porque não existe outro caminho senão aquele que vai nos levar ao bem e vai nos levar
a felicidade vai nos levar à evolução. É assim? Tem mais alguém, não? Então, eu vou aqui em frente. Há em cada um de nós fontes ocultas de onde podem jorrar ondas de vida e de amor. Parece que a gente estava antecipando, né, pessoal? Os comentários aqui que nós estamos fazendo. Né? Estamos lendo antes. Né? Vou até repetir a frase. Há em cada um de nós fontes ocultas de onde podem jorrar ondas de vida e de amor. Virtudes, potências sem conta. É aí no santuário íntimo que é preciso procurar Deus. Deus está em nós, ou pelo menos há em nós um reflexo dele. Ora, o que não é, não poderia ser refletido. Olha que beleza! O que não é, não poderia ser refletido. As almas refletem Deus como as gotas do orvalho refletem as luzes do sol, cada uma segundo o seu grau de pureza. É através dessa percepção interior, e não pela experiência dos sentidos, que os homens de gênio, os grandes missionários, os profetas conheceram Deus e suas leis e os revelaram aos povos da terra. Por isso que eu acho que Deus está sempre em nós, do bom, do mal, do remediado, do boníssimo. Agora, a gente vai refletindo a luz dele à medida que a gente vai limpando as sombras. Sim, as sombras nós colocamos. Né? Se a gente é aquela força que foi criada simples e ignorante, uma força divina. Então, o divino está em nós desde sempre. Agora está embotado pela nossa ignorância, porque a gente tem que ter mérito por esse desenvolvimento. Mas já está lá. Aí ele jogou lá, né, na fogueira e disse, agora vai. Pedala aí que eu estou na sua cola. Né? E a gente vai vendo isso que a gente faz com os filhos, a mesma coisa. É aquele desenvolvimento que é necessário o crescimento, o amadurecimento. Enquanto a gente é criança espiritual, faz um bocado de besteira mesmo. Pisa nas formigas, mata as baratas, né, Zito? Mas isso é toda ignorância olha ainda. Francisco de Assis, como ele foi quando mais jovem, não olha, né, o que ele se tornou mais tarde. Pois é, olha Buda. Buda também era da pá virada, mas depois teve a febre, se iluminou, que beleza. A gente está esperando esse dia chegar também, que a febre nos pegue. Não, todo mundo, os apóstolos, olha aí, todo mundo teve as suas dificuldades. Paulo de Tarso, nossa, se não é Damasco ali na estrada, ele tomar aquela cacetada, não ia só, teve que pegar no tranco, mas é assim, né? Então, a gente sabe que vai ter um dia que vamos estar plenos, mas até agora, o único pleno que a gente conhece foi Jesus. Todos os outros tiveram seu início, seu meio e o seu fim positivo. Sim. Mas tiveram suas dificuldades. Jesus, não. Da manjedoura ao madeiro, ele foi lá bonitinho e quando se zangava, isso constava na Bíblia. Olha, alterou a voz, falou, porque coitadinho não fazia... tinha nem direito de dar uma bronca em ninguém, que o pessoal já fotografava, já saía no Fantástico. Imagine. E assim, mostrando até o final a paciência, a bondade, né, a indulgência, tudo que está no Evangelho, que a gente um dia vai ser. Então, isso é maravilhoso. Agora, temos que ter paciência com a gente, com os outros. Temos, às vezes, muita com a gente, com os outros, lógico, mais ou menos. Com inimigo, nenhuma, porque ainda tem um inimigo para na história. Ah, Jesus! Mas é uma beleza, né, meu? Eu acho que só saber disso, a gente já dorme melhor. Já evolui durante o sono. É consolador. É consolador você saber, eu estou nos braços do Senhor o tempo todo. O Pai está aqui comigo o tempo todo. Agora eu é que chuto ele na hora que eu quero fazer alguma coisa errada. Eu dou um chute nele, vou e faço minha besteira e volto arrependido, e volto triste, e volto... Né? É isso aí, senhor Humberto. Pode seguir. Aí. Ok. Pode se levar mais além. É só um desabafo. Foi ótimo. Eu gostei da parte que você falou. Jesus chegou chegando. Menino, já chegou arrasando com a gente. É porque a gente não lembra. Mas se fosse hoje, a gente morria de vergonha. Meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Colei o chiclete na cruz, nem respeitei.
a despedida do mestre, eu já fui logo embora. Muito bem. Pode-se levar mais além do que fizemos a definição de Deus? Definir é limitar. Em face desse grande problema, a humana fraqueza aparece. Deus se impõe ao nosso espírito, mas escapa a qualquer análise. O ser que preenche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres que o tempo e o espaço limitam. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. As causas secundárias da vida universal se explicam, mas a causa primária permanece intocável na sua imensidade. Só chegaremos a compreendê-la depois de ter atravessado muitas vezes a morte. Tudo o que podemos dizer para resumir é que Deus é a vida, a razão, a consciência na sua plenitude. Ele é a causa eternamente ativa de tudo o que é, a comunhão universal onde cada ser vem a unir a existência para, em seguida, concorrer, na medida das suas faculdades crescentes e de sua elevação, à harmonia do conjunto. Eis-nos bem distante do Deus das religiões, do Deus forte e ciumento, que se rodeia de relâmpagos, reclama vítimas sangrentas e pune pela eternidade. Os deuses antropomórficos viveram. Fala-se muito ainda de um Deus ao qual se atribuem as fraquezas e as paixões humanas. Mas esse Deus vê cada dia diminuir seu império. Até aqui, o homem viu Deus apenas através do seu próprio ser e a ideia que dele se fez variou segundo o que contemplava com uma ou outra das suas faculdades. Considerado através do prisma dos sentidos, Deus é múltiplo. Todas as forças da natureza são deuses. Assim nasceu o politeísmo. Visto pela inteligência, Deus é duplo, espírito e matéria. Daí o dualismo. Para a razão pura, ele parece triplo, alma, espírito e corpo. Essa concepção fez nascer as religiões trinárias da Índia e o cristianismo. Percebido pela vontade, captado pela percepção íntima, propriedade lentamente adquirida, como se adquiriram todas as faculdades do gênio. Deus é único e absoluto. Nele, os três princípios fundamentais do universo se religam para constituir uma unidade viva. Assim se explica a diversidade das religiões e dos sistemas. Tanto mais elevados foram concebidos pelos espíritos, quanto mais puros e mais esclarecidos. Quando se considera do alto as coisas, as oposições de ideias, as religiões e os fatos históricos se explicam e se reconciliam numa síntese superior. A ideia de Deus, sob as formas diversas de que se revestiu, evolui entre dois escolhos, sobre os quais fracassaram numerosos sistemas. Um deles, o panteísmo, concluiu pela absorção final dos seres no grande todo. O outro é a noção de infinito, que afasta tanto Deus do homem que parece suprimir qualquer relação entre eles. A noção de infinito foi combatida por certos filósofos. Embora incompreensível, não se saberia, entretanto, afastá-la, pois ela reaparece em todas as coisas. Por exemplo, o que há de mais sólido que o edifício das ciências exatas? O número é a base delas. Sem ele, não há mais matemática. Ora, é impossível. Levaríamos séculos para encontrar um número que exprimisse os números infinitos cujo raciocínio nos demonstra a existência. Acontece o mesmo com o tempo e o espaço. Além dos limites do mundo visível, o pensamento procura outros limites que, continuadamente, furta-se ao seu golpe. Uma única filosofia parece ter evitado esse duplo escolho e conseguiu religar princípios opostos na aparência. É a dos druidas gauleses. Ele se exprimiu assim na tríade, as tríades bárdicas. Três necessidades de Deus: ser infinito em si mesmo, ser finito em relação ao finito e estar em relação com cada estado das existências no círculo dos mundos. Assim, de acordo com esse ensinamento, ao mesmo tempo simples e racional, o ser infinito e absoluto por si mesmo se faz relativo e finito com suas criaturas, revelando-se continuadamente sobre os aspectos novos, à medida do progresso e da elevação das almas. Deus está em relação com todos os seres, penetra-os com o seu espírito e envolve-os com o seu amor, para uni-los num elo comum e ajudá-los a realizar suas aspirações.
Sua revelação, ou melhor, a educação que dá às humanidades, se faz gradual e progressiva pelo ministério de seus grandes espíritos. A intervenção providencial manifesta-se na história pela aparição em tempos prescritos, nos seios dessas humanidades, almas de elite encarregadas de ali introduzir as inovações, as descobertas que acelerarão seus progressos, ou para ensinar os princípios de ordem moral necessárias à regeneração das sociedades. Quanto à absorção final dos seres em Deus, o druidismo dele escapava fazendo de cegão círculo superior, encerrando todos os outros círculos, a morada exclusiva do ser divino. A evolução e o progresso das almas, perseguindo-se no sentido do infinito, não podiam ter um fim. Retomemos o problema do mal, que preocupou tantos pensadores e dos quais falamos apenas incidentalmente. Por que Deus, causa primária de tudo o que é, perguntam os céticos, deixa subsistir o mal no universo? Vimos que o mal físico, ou o que é considerado como tal, está na realidade, na ordem dos fenômenos naturais. Seu caráter malfazejo é explicado desde que se conheça a verdadeira razão das coisas. A erupção de um vulcão não é mais extraordinária do que a ebulição de um vaso cheio d'água. O raio que destrói os edifícios e as árvores é da mesma natureza que a centelha elétrica, veículo do nosso pensamento. É assim com todos os fenômenos violentos. A dor física permanece, mas sabe-se que ela é a consequência da sensibilidade, e esta já é uma magnífica conquista que o ser só realizou depois de longos estágios passados nas formas inferiores da vida. A dor é uma advertência necessária, um estimulante para a atividade do homem. Ela nos obriga a voltarmos para dentro de nós mesmos e a refletirmos. Ela nos ajuda a domar nossas paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Mas o mal moral, dir-se-á o vício, o crime, a ignorância, o triunfo dos maus e o infortúnio dos justos. Como se explicariam? Primeiro, de que ponto de vista nos colocamos para julgar as coisas? Se o homem vê somente o canto do mundo em que vive, se apenas vislumbra sua curta passagem pela Terra, como poderia conhecer a ordem eterna e universal? Para pesar o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, é preciso elevar-se acima dos limites estreitos da vida atual e considerar o conjunto dos nossos destinos. Então, o mal aparece como um estado transitório, inerente ao nosso globo, como uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem. Não é no nosso mundo e no nosso tempo que é preciso procurar o ideal perfeito, mas na imensidade dos mundos e na eternidade dos tempos. Todavia, se observamos a lenta evolução das espécies e das raças através das idades, se consideramos o homem dos tempos pré-históricos, o antropóide das cavernas, de instintos ferozes e as condições de sua vida miserável, e se comparamos em seguida a este ponto de partida com os resultados obtidos pela civilização atual, veremos claramente a tendência constante dos seres e das coisas para um ideal de perfeição. A própria evidência nos demonstra. A vida sempre melhora, transforma-se e se enriquece. A soma do bem aumenta sem parar e a soma dos males diminui. E se percebemos tempos de pausa e, às vezes, até de recuos nessa progressão para o melhor, é preciso não esquecer que o homem é livre, que ele pode determinar a sua vontade num sentido ou noutro. Seu aperfeiçoamento só é possível quando sua vontade está de acordo com a lei. O mal, oposição à lei divina, não pode ser a obra de Deus. É, então, a obra do homem, a consequência da sua liberdade, mal utilizada. Em princípio, o mal, como a sombra, não tem existência real. É mais um efeito de contraste. As trevas se dissipam diante da luz, assim como o mal se desvanece desde que o bem aparece. O mal, em uma palavra, é apenas a ausência do bem. Ora, disse às vezes que Deus poderia ter criado almas perfeitas e poupar-lhes assim das vicissitudes da vida terrestre. Sem pesquisar se Deus teria podido formar seres semelhantes a ele, nós responderemos que, desse fato, a vida e a atividade universais, a variedade, o trabalho, o progresso, não teriam tido um objetivo. O mundo seria congelado na sua imóvel perfeição.
a magnífica evolução dos seres através dos tempos, não é preferível a um morno e eterno repouso? Um bem que não se merece nem se conquistou seria um bem que aquele que se obteria sem esforço poder-se-ia apreciar-lhe o valor? Muito bem. São 9h15. A gente pode, Marisa, não sei o que você acha, a gente pode parar aqui diante da vasta perspectiva. Vá até o fim, né? Não? Não? Prefere que pare? Isso aqui também. Porque a única coisa que eu vi importante aí, nessa parte, tudo mas como esse conhecimento, esse reconhecimento de Deus, ele explica de várias formas, mostra ao longo do tempo, né, nas religiões, a diferença. Tem que ter diferença, porque depende da nossa evolução. Então, o que acontece quando estamos mais evoluídos intelectualmente e não moralizados na mesma proporção, é que criticamos aqueles que ainda estão vivendo naquele ponto da ignorância, do saber que encontramos hoje na diversidade do mundo. Então, por isso que tem que ser a primeira coisa é tirar das pessoas o preconceito. Porque se você não tiver preconceito, você respeita o estágio que o outro está, olhando e dizendo, eu já estive ali, por isso tenho que respeitar aquele, porque fui respeitado e estimulado a chegar até aqui. Porque ninguém vai de graça. A gente vai sofrendo as experiências de cada encarnação e ali aprendendo a dar mais alguns passos. Não é assim porque você amanheceu numa encarnação e teve condição de ir à faculdade, aí virou daquela encarnação supra-sumo. A gente sabe que não é assim. Você vem galgando, tanto que em outra encarnação você vai de novo, às vezes, para um estágio onde não tem muito acesso às letras, para daí você ver a parte moral a quanto anda. Isso, Por isso, às vezes, a gente vê tanto orgulho, tanta raiva, tanto despeito em classes, às vezes, menos abastadas, da mesma forma que o mais abastado também tem aqueles mesmos sintomas. É porque aquele um dia teve e hoje não tem. A gente fica em vários... mudando de cenário. E isso é maravilhoso. Agora, Deus é sempre o mesmo. Ele está lá, é a suprema força, né? É o que tem mesmo a inteligência suprema, causa primeiro em todas as coisas. O livro dos Espíritos diz isso bem claramente. Agora, até a gente ter entendimento dessa definição, que não dá para definir tudo, né? Mas ele define como a causa primária e a inteligência suprema. Então, até a gente ter noção dessa reconhecer esse Criador é que é o grande drama da nossa vida. Não é, Humberto? A gente começa, então, a semana que vem, no capítulo 10, a alma imortal. Mas nem leu esse restinho, Humberto. São mais 3 parágrafos. Claro, vamos aqui. Não, claro. Diante da vasta perspectiva das nossas existências, das quais cada uma é um combate pela luz, diante dessa ascensão grandiosa do ser elevando-se de círculos em círculos para o perfeito, o problema do mal desaparece. Sair das baixas regiões da matéria e gravitar todos os degraus da hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o objetivo para o qual a providência formou as almas e dispôs os mundos, teatros predestinados de nossas lutas e de nossos trabalhos. Creiamos nela e bendigamo-la. Creiamos nessa providência generosa que tudo fez pelo nosso bem. Lembremos-nos de que, se parece que a existência tem lacunas na sua obra, elas provêm apenas da nossa ignorância e da nossa insuficiente razão. Creiamos em Deus, grande espírito da natureza, que preside o triunfo definitivo da justiça no universo. Tenhamos confiança na sua sabedoria, que reserva compensações a todos os sofrimentos, alegria a todas as dores, e avancemos com um coração firme os destinos que ele nos escolheu. É belo, consolador e doce poder caminhar na vida a fronte erguida para os céus, sabendo que, mesmo nas tormentas,
no meio das provas mais cruéis, no fundo dos cárceres, como na beira dos abismos, uma providência, uma lei divina plana sobre nós, rege nossos atos, que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, ela faz sair nossa própria glória e nossa felicidade. É nesse pensamento que está toda a força do homem de bem. Uau! É a salvação. Isso é fé para ninguém botar defeito. Não, ele é maravilhoso. Impressionante. Que coisa. É um negócio. E, ao mesmo tempo, é encorajador, né, Humberto? Você ouvir isso e a gente olhar para as nossas provas e ficar nessa reclamação...